Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anabelle e a gente hoje vai dar continuidade ao nosso assunto de figuras de linguagem, certo? Eu já postei uma aula de figuras de linguagem para vocês no dia 6 desse mês, ou seja, semana passada. Então eu recomendo que vocês vão lá e assistam. Apesar de serem aulas de conhecimentos independentes, ou seja, se você não assistiu a última aula, você vai conseguir entender essa. Mas como são conhecimentos complementares, é importante que você tenha assistido a parte um, tá certo? Essa é a parte 2, ainda tem as partes 3, 4 e 5. Então, na aula de hoje a gente vai ver dois tipos de figura de linguagem. A primeira é figuras de linguagem sintáticas, que também são chamadas de figuras de linguagem de construção, que são recursos de expressão criados com base na construção sintática das frases. Ou seja, são expressões utilizadas para modificar um período que interfere na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. E a gente vai ver isso melhor mais para frente. E a gente também vai ver as figuras de linguagem de pensamento, que são utilizadas para produzir maior expressividade da comunicação. As figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias de pensamentos, certo? Então vamos começar. A primeira figura de linguagem sintática que a gente pode pensar é a anáfora. E a anáfora ela consiste na repetição de palavras, geralmente no início de versos ou de orações. E eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. A música de Tom Jobim, que é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Então a repetição do o é, toda vez, em todos os inícios de oração. E é uma poesia de Drummond, que ele fala: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. Então a gente pode perceber o se você no início de todos os versos. Então isso consiste em anáfora. O pleonasmo. Vou fazer uma observação aqui porque o pleonasmo ele é muito mais que uma redundância, certo? A gente está acostumado a se referir a pleonasmo como redundância, mas na verdade não é só isso. Até porque as coisas que a gente vai ver referentes a pleonasmo, elas vão além do que é óbvio, do tipo subir para cima, descer para baixo, são coisas que vão muito além disso. E aí eu trouxe uma poesia de Fernando Pessoa que ele fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E por que esse mar salgado é um pleonasmo? Porque todo mar é salgado, necessariamente. Se é um mar, é salgado. Então, o pleonasmo ele também está presente nessas coisas que são muito óbvias, nessas observações que são tipo, meu Deus do céu, é lógico que se é um mar, é salgado. Mas o pleonasmo também pode ser a redundância, que foi o exemplo dessa música aqui de Sandy Júnior que eu trouxe. Que eles falam que o que é mortal não morre no final. Lógico, né? O que é mortal não morre no final. Então, por isso que são pleonasmos. O hipérbato, que também é chamado de inversão, é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática usual da língua, que é o sujeito, predicado e o complemento. Ou seja, a língua portuguesa nos seus discursos, normalmente a gente tem essa ordem: sujeito, predicado, complemento. Só que o hipérbato ele acontece quando ocorre essa inversão. E um exemplo disso é o próprio hino nacional, que ele fala: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. E aí, trazendo isso para essa ordem, que é a ordem comum do português, seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, percebe que há uma evolução de informações. Primeiro ele fala: as margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E na primeira versão do hino nacional há uma inversão da ordem das frases, que ele começa falando que ouviram do Ipiranga de um povo heróico o brado retumbante. Ou seja, é como se ele fosse fazendo concessões. A elipse. A elipse ela é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso, entretanto, que são facilmente identificáveis pelo interlocutor. Vou trazer aqui um exemplo da música de Charlie Brown para vocês. E ele fala: se não eu, quem vai fazer você feliz? Só que, na verdade, a música, a frase seria assim: se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Só que há essa omissão de termos, mas mesmo assim isso não prejudica o significado da frase, porque o nosso cérebro ele consegue automaticamente completar essas lacunas que faltam e para a gente ocorre como se fizesse o mais pleno sentido, né? Então, se não eu, quem vai fazer você feliz? A gente entende essa mensagem, entende esse discurso, apesar de ele estar incompleto. E eu trouxe a mesma coisa nesse exemplo da poesia de Bacelar, que ele fala: na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada.
Nesse hífenzinho falta, é como se faltasse um verbo, como se, por exemplo, na laranja e na couve picada, percebemos as cores brasileiras da feijoada. Só que mesmo sem ter esse verbo perceber, a gente consegue entender qual é o discurso que ele está querendo trazer dentro dessa poesia. Que dentro da feijoada dá para perceber as cores brasileiras, que é através da laranja, que é através do couve. Então, o significado não fica comprometido, mas alguns termos são omissos. A gente também tem a zeugma, que é um tipo de elipse, uma vez que há a omissão de um ou mais termos na oração, no entanto, é a omissão de um termo que já foi expresso anteriormente, ou seja, aqui na elipse a gente tem a omissão de termos que não foram citados. Na zeugma, a gente vai ter a omissão de termos que já foram citados. E aí eu trouxe um exemplo de um trecho de uma poesia de Álvares de Azevedo que ele fala: És bela, eu moço, tens amor, eu medo. Ou seja, na primeira frase ele poderia ter falado: És bela, eu sou o moço, tens amor, eu tenho medo. Só que ele omitiu esses verbos na parte que ele fala sobre ele mesmo, ele omitiu, mas pra gente continuou fazendo sentido. É a mesma coisa que eu falar, tipo, ela comeu uva, ele laranja. Então, ou seja, deu para entender que ela comeu uma coisa e ele comeu outra fruta, mesmo eu omitindo a palavra comeu na segunda oração. A silepse. A silepse é a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com a ideia que elas expressam. E há 3 tipos de silepses. E eu vou explicar para vocês direitinho. Essas definições elas parecem ser um pouco complicadas, mas quando a gente parte para os exemplos, fica uma coisa muito mais clara. Então, a primeira silepse é a de número. E aí eu vou ler essa frase aqui para vocês. A turma não compareceu à aula no dia de hoje. Resolveram tirar férias. Bom, se a gente parar para pensar gramaticalmente, a turma, apesar de se referir ao grupo de alunos, a turma está no singular, certo? É um termo no singular. Então, a gente pode até perceber que o compareceu, ele concorda diretamente com turma, porque também está no singular. Não é a turma não compareceram, é a turma não compareceu à aula de hoje. Só que aí perceba que o resolveram está no plural. Então, resolveram tirar férias. Mas resolveram, no caso, a gente sabe que ele está fazendo menção à turma. Só que a palavra resolveram não concorda gramaticalmente com a turma, porque uma está no singular e a outra está no plural. Então, essa é a silepse de número, é quando a gente usa uma palavra no plural para se referir a algo que está no singular, certo? E não está errado, é uma figura de linguagem, isso ocorre, tudo bem, faz parte da língua portuguesa. Mas a gente pode perceber que com relação a número, que é justamente essa ideia de singular e plural, elas não concordam. A segunda silepse, que é a de gênero, e ocorre mais comumente com pronomes de tratamento, que é Vossa Senhoria, Vossa Majestade. E aí eu me lembro de uma coisa que aconteceu, muito engraçada, que há alguns dias um amigo meu, que também é professor de redação, ele me mandou o print de uma conversa com um aluno dele, e aí o aluno falou assim: professor, Vossa Majestade deseja a redação para este fim de semana. E aí quando eu estava planejando essa aula, eu lembrei imediatamente desse exemplo. Só que perceba, Vossa Majestade é um termo no feminino e professor é uma palavra masculina. Então, essa silepse de gênero é justamente isso, é você usar palavras femininas para se dirigir, para fazer referência a palavras de gênero masculino, ou seja, o professor, a Vossa Majestade. Mas perceba que ele usou os dois juntos em uma única frase. Professor, Vossa Majestade deseja a redação para esse fim de semana? Então, é uma palavra no masculino e outra palavra no feminino. E isso compõe a silepse de gênero. E por último, a silepse de pessoa, que ocorre quando a pessoa que fala ou escreve se inclui no sujeito expresso na terceira pessoa, fazendo o verbo concordar na primeira pessoa do plural. Vou explicar. Quando a pessoa fala, os brasileiros precisamos defender a nossa cultura. Não está errada, gramaticalmente falando. Só que perceba que essa pessoa, quando ela falou os brasileiros precisamos, ela está se incluindo como parte dos brasileiros, certo? Então, ela faz parte daquela realidade e por isso que ela fala os brasileiros precisamos defender a nossa cultura. Adiante, a gente tem agora o assíndeto, que é caracterizada pela ausência de conjunções, resultando no uso das orações justapostas ou orações coordenadas assindéticas, aquelas separadas por vírgulas. Ou seja, a maior característica é que a gente não vai ter conjunções ligando os termos, apenas vírgulas, como tem nesses exemplos que eu trouxe.
Não entendo meu irmão. Grita, chora, reclama, se chateia, se entristece. Parece nunca estar contente. Perceba que ela trouxe vários adjetivos, mas ela não botou nenhuma conjunção entre eles. E a música de Cazuza também que eu trouxe, que é Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Então, novamente, só separando as ações por vírgulas. Agora a gente vai ter o polissíndeto, que ao contrário do assíndeto, o polissíndeto é caracterizado pela repetição da conjunção coordenativa, ou seja, o conectivo. E aí eu trouxe essa poesia de Manuel Bandeira. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavandeiras da redondeza. Então a gente pode perceber que além da vírgula tem o conectivo i unindo as orações. O anacoluto. O anacoluto altera a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso, certo? É diferente daquela que a gente viu do inacional. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui. O inacional, ele inverte os termos dentro da oração, inverte a ordem dos termos. O anacoluto, por outro lado, ele faz uma pausa no meio do discurso, certo? Então, olha só, essa poesia de Camões. Eu que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira, encheram-me com grandes abundâncias o peito de desejos e esperanças. Então, esse eu que está isolado pela vírgula logo no começo, ele acaba perdendo a função sintática dele. Então, e perceba que depois ele coloca encheram-me. Esse encheram-me não concorda com a palavra eu, gramaticalmente falando. Então, esse eu passou a ficar totalmente isolado do resto da frase, do resto do verso, da estrofe, justamente por essas quebra de sequência lógica de estruturas dentro do verso. Então, esse seria caracterizado como anacoluto. E agora eu trouxe um exercício aqui para vocês, da mesma forma que eu fiz na primeira parte. Se você quiser fazer agora, pausa o vídeo, faz o exercício, coloca o que você acha, depois você volta aqui para a gente corrigir junto, tá bem? Mas vamos passar adiante. A primeira frase, cansado estou eu. Ela é uma inversão, porque normalmente ninguém fala, né? Cansado estou eu. Fala assim, eu estou cansado, ou eu estou cansado. Então, isso se caracteriza como uma inversão. Na rua, apenas crianças brincando.